Sejam todos bem-vindos. Essa live a gente pensou em propor que as pessoas fizessem algumas perguntas. Então, para quem está chegando agora, se tiver alguma pergunta que queira fazer sobre esse tema, nós vamos ficar felizes de poder responder essas dúvidas. O tema é o amor que adoece e o amor que cura. Porque esse tema, o amor que adoece e o amor que cura, ele é bem abrangente, né? Então dá pra gente falar de diversos assuntos. Então, cada um que tiver alguma questão que queira, né, ter mais esclarecimento, é importante que coloque ao longo da live, pode colocar em qualquer momento, que a gente vai responder e trazer um pouco do que a gente sabe da teoria ligada ao Bert Hellinger, às constelações sistêmicas, que vem trazendo um novo olhar para essa questão do adoecimento, para essa questão da cura também. Então, todos esses tópicos são muito importantes. Então, sejam bem-vindos e uma boa noite para nós todos. Pensando nessa questão de adoecimento e cura, quais os tipos de amor que adoece e do amor que cura? Então, pensando nessa questão de adoecimento e cura, para quem não conhece o trabalho, Bert Hellinger percebeu que existem 3 leis que atuam nos relacionamentos, né, nas relações, que é a lei do pertencimento, a lei de hierarquia e a lei do equilíbrio. E o que ele percebeu é que quando uma dessas leis é infringida, ou uma ou mais leis são infringidas, existe um efeito. Geralmente o adoecimento pode ser físico, emocional, psíquico, ou o fracasso. Nós vamos falar um pouquinho dessas leis e aí eu vou responder essa pergunta, né? O amor que adoece, que tipo de amor que adoece e amor que cura. Então, Bert percebeu que essa lei do pertencimento tem a ver com um desejo que nós temos de fazer parte do grupo familiar, primeiramente, que a gente faz parte, mas no sentido geral de fazer parte dos grupos, né? Então, a gente faz de tudo para pertencer. A gente desenvolve desde muito pequeno uma consciência entre o que é certo e errado. O que é considerado certo é bom, então a gente fica de consciência leve quando a gente faz algo que é bom. E aquilo que é considerado errado no nosso sistema familiar, a gente fica de consciência pesada. Quando a gente fica de consciência pesada, a gente sente culpa, e quando a gente fica de consciência leve, a gente se sente inocente. Então, vão pensando aí na família de vocês, o que vale? Na minha família, vale pedir bênção, vale um falar o que está acontecendo na vida do outro, trabalhar demais, vale trabalhar demais, tem que trabalhar muito. Tem até os ditados, né? Vamos pensando aí nos ditados que vocês cresceram ouvindo. Passarinho que não deve nada para ninguém já está cantando há muito tempo. Então tem que trabalhar muito. Meu pai falava com orgulho que só tirou tantas férias na vida, né? Então, quando eu trabalho muito, eu fico de consciência leve porque eu aprendi que isso é o certo. E depois que eu entrei nesse trabalho, né, que eu me tornei terapeuta, eu tirei a sexta-feira. Não trabalhar na sexta-feira, deixar a sexta-feira para atendimentos emergenciais, alguma constelação individual. E no começo eu ficava me sentindo muito estranha, como se eu estivesse fazendo uma coisa absurda, né? Ficava me sentindo de consciência pesada. Então, quando eu trabalho muito e eu entro naquele esquema assim de muito estresse, porque tem muito trabalho, eu fico de consciência leve. Super bem, né? Super bem. O que seria infringir essa lei? Seria exatamente isso. Se eu vou infringir essa lei nesse sentido, eu vou trabalhar o que eu sinto que eu preciso trabalhar, que é o que fica ok pra mim. Quero fazer isso na sexta. Pode colocar aí como meta. Então, quando eu trabalho pouco, ao invés de ficar de consciência pesada, eu fico pensando em todas essas pessoas da minha família que trabalharam muito e faço uma conexão com elas, um movimento de reverência interna. A gente não precisa ficar falando isso para ninguém, mas assim, que bom que vocês vieram antes de mim, que vocês facilitaram esse caminho para mim. Hoje já pode ser diferente. Esse é o amor que cura. É interessante a gente já ir fazendo os links, né? Eu posso fazer diferente, né? Porque nesse se permitir fazer diferente de toda essa herança, dessa história familiar, é quando a gente também cresce, né? Porque a gente olha para essas questões onde a gente trabalhou dentro dessa consciência arcaica, dessa consciência coletiva da nossa família,
buscando esse pertencimento, buscando fazer parte diferente. Porque, na verdade, nenhum descendente espera que a gente repita as suas histórias, especialmente as que não deram certo. Né? Todos esperam que a gente dê um passo para frente. Todos esperam que a gente tenha uma vida um pouco mais leve, um pouco mais saudável, que a gente dê frutos, netos, prosperidade, carreira, tudo isso, que a nossa vida seja leve. Então, para quem está chegando agora, estamos aqui começando a falar desse tema, o amor que adoece, o amor que cura. Né? A Paty esteve falando um pouco para nós dessas consciências que envolvem as 3 leis, que são as ordens do amor. E estamos abertas o tempo todo para responder as perguntas, porque é um tema muito abrangente, que a gente pode falar de diversos temas. Então, a gente quer atender a necessidade de vocês. Então, quem chegou agora, ó, a sua mãe, a Nilde. Minha mãe me chamando de lindeza. Lá, obrigada, minha mãe. Dani, o Léo, no Facebook. Aqui tem 2 perguntas. Só para fechar o raciocínio, nós temos a lei do pertencimento, de hierarquia e a lei do equilíbrio. E eu falei da lei do pertencimento. Então, a gente vai parando, lendo as perguntas, lendo o que o pessoal está comentando e vamos interagindo. O Matheus colocou: muitas pessoas se sentem mal quando estão bem e as pessoas da família não estão. Então ficam justificando o seu sucesso na vida ou às vezes nem gostam de comentar sobre isso. Porque isso aí é o movimento da criança, né? É o movimento que a gente fala do amor cego. A criança ama tanto o papai e a mamãe, ama tanto essa família que ela faz parte, que ela não quer ficar diferente. Porque ficar diferente dá uma sensação de que ela vai parar de pertencer. Se ela parar de pertencer, ela vai ser excluída. E se ela for excluída, como que ela pode sobreviver? Né? Volta lá para aquela sensação que a Paty explicou da inocência. Né? Nessa sensação infantil, nessa consciência infantil, a gente quer ficar inocente diante da nossa história. Então, eu não posso ser o patinho feio ou a que brilhou. Eu preciso de ser parecido. Aqui, ó. Quem que é essa pessoa? K. Em uma família de mulheres só dona de casa e você trabalha, mas sente vontade de atender a família, para ficar de consciência leve. E aí, como é que você pode fazer um pouco diferente? Eu, por exemplo, eu trabalho meio período, né? Trabalho 2 tardes e 2 manhãs. E às vezes eu faço algumas coisas dentro de casa. A maioria das mulheres da minha família, do lado da minha mãe, foram donas de casa. Nesse momento eu as honro. Que bom, eu posso fazer um pouco parecido. A questão é que muitas vezes, quando a gente está fazendo parecido, a gente está criticando. Ai, que saco, ai, não queria essa vida pra mim. Mas está lá fazendo igualzinho. Nisso a gente está adoecido, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas fazendo igual para ficar de consciência leve, para pertencer a essa família, mas fazendo contrariado. Sim, eu lembrei muito assim dessa questão de, às vezes, ter um padrão, né? Todas as mulheres da família são boas donas de casa, cozinheiras, e aí você vem diferente, você não vai para nada, não consegue fazer nada disso. Né? Eu falo por mim mesma, eu vivo isso, eu sou muito focada para trabalho externo, fora de casa. Então, as coisas de casa não é tanto que me chama atenção. E aí, às vezes, vem essa sensação, igual essa pessoa comentou, né? De, mas se sente cobrado, ou uma necessidade de você fazer algo que envolve questões de casa. Aí é hora da gente exercitar o nosso lugar, né? Enquanto filho, eu posso ir lá e pedir para minha mãe ou para minha avó me ajudar ou me ensinar aquilo que eu ainda não aprendi, porque eu fui para outros caminhos. Ou eu posso valorizar aqueles que fazem por mim, né? Por exemplo, eu tenho uma ajudante. Às vezes eu comento aqui em casa, eu falo, ajudante em minha casa é irmão, né? É gente da família, muito bem tratado. Porque faz aquilo que eu não gosto, ou que eu não quero, ou que eu não tô bem. Então a gente pode, às vezes, fazer um pouco diferente se a gente estiver na postura de não julgamento, de não crítica. Tipo, olha aí, ó, tô sentindo essa pressão porque vocês todas foram assim, por que vocês não queimaram o sutiã, né? Por que vocês não foram pro mercado? Agora eu tô no mercado, tô me sentindo mal. Então, ao invés de a gente ficar nessa acusação, nesse julgamento,
a gente vai para o outro lugar, que é o lugar, a outra postura, que é essa postura de concordância com o destino que cada uma teve, o momento que cada uma escolheu, e com isso a gente vai para esse novo passo. E assim fica um pouco mais leve. Pensando na questão da nossa criança interna, a Aline foi falando, eu sou muito de imagens, vão me vindo cenas, né? Cada um de nós tem uma criança interna, que é a nossa parte emocional, e a gente funciona, a gente gasta muita energia com a criança. Então, assim, quando eu tô fazendo, eu tava pensando ainda nessa fala da dona de casa. Quando eu tô fazendo algo, limpando a casa, igual a minha mãe limpou, igual a minha avó limpou, provavelmente a minha bisavó limpou, e eu estou fazendo com alegria, sem crítica, a minha criança tá feliz, porque ela tá fazendo algo parecido com o que a mamãe, a vovó e a bisa fizeram. Então a minha criança fica feliz. Eu, adulta, eu posso olhar para isso tudo e pensar, poxa, que bacana, que hoje eu posso fazer um pouquinho diferente. Eu posso arrumar minha casa, ficar um pouquinho com a minha família, mas eu também posso ir um pouco mais além, andar um pouco mais, cuidar da minha profissão, cuidar de mim e olhar para essas mulheres e falar assim, olha, parte desse sucesso aqui eu vou dedicar a vocês. Eu tenho certeza que elas vão ficar muito felizes, né? Exatamente. Eu vejo que isso também se reflete na educação de filhos, né? Sim. Algumas coisas a gente passa aquilo que a gente aprendeu. Outras a gente vai um pouquinho além, né? De, às vezes, adquirir novos conhecimentos, novas experiências e com isso fazer uma educação de filhos diferente em algum aspecto, trazendo leveza para o sistema como um todo. Porque quando a gente entra nesse fluxo de amor que cura, né, de amor sadio, digamos assim, que é o amor adulto, a gente também traz como o Hellinger diz, quando surge um buscador na família, ele eleva todo o sistema. Então traz todo mundo junto para uma nova dinâmica de consciência grupal. A gente começa a produzir uma consciência grupal já em outro patamar. Então isso é muito interessante assim da gente experienciar. Vamos pensar assim juntos. O que hoje na vida de vocês está incomodando? O que está difícil? Vamos pensando aí. Está difícil a questão de saúde física? Tá difícil a questão de dinheiro? Eu trabalho, ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica. Tá difícil o relacionamento de casal? Briga muito com o parceiro, fica querendo convencer o parceiro de que o seu jeito de olhar, perceber as coisas é o mais certo? Tá brigando muito com seus filhos? Tá cansada? Tá se sentindo muito cansada, muito sobrecarregada? Provavelmente, se a resposta para essas perguntas for sim, tá difícil, sim, tô cansada, sim, tô brigando muito com meu parceiro, nossa, tenho muita dificuldade no meu trabalho, eu brigo muito com a minha mãe. Vocês estão num caminho, num movimento do caminho pro menos e não pro mais, num movimento de um caminho desse amor que adoece e não do amor que cura. Esse é um bom indício. Eu gosto muito, principalmente quando eu estou atendendo, de pensar nesse como que eu posso fazer diferente, ou como que eu posso perceber que eu estou num movimento que não é o saudável. Aí faça essa reflexão. No final do dia você está se sentindo muito cansado, muito sobrecarregado, está insatisfeito, a vida está difícil. Então, às vezes, está na hora de olhar para isso, por amor a essa família, por lealdade a esse sistema que você faz parte, você provavelmente está fazendo o que todo mundo fez. Às vezes de um jeito muito diferente e o resultado está igual ou muito parecido. Por amor. O amor cego. Esse amor que adoece. Que é esse amor que entende que precisa de pegar um pedacinho do que não é legal. Né? O amor cego, ele tem um mecanismo que é inconsciente, assim, me vem a cena de crianças pequenas, né? Criança pequena, se vê a mãe ou o pai brigando, ou se vê o pai e a mãe chorando, o que ela faz? Ela vai lá e chora junto, ela vai lá e briga junto. Assim somos nós adultos, só que não tão explicitamente como uma criança, mas às vezes nós estamos lá entrando no meio das dores de pessoas que vieram antes, que já têm uma outra bagagem, uma outra história. Recentemente, né, teve um workshop aqui em Uberlândia com o Denis, e ele traz um pouco desse tema. E eu lembrei muito de uma fala de uma constelação que ele falou para uma pessoa.
você não conhece nem a quarta parte do que a sua mãe e a sua avó sofreram. Né? E por mais que elas tenham te contado algumas histórias, essas histórias ainda não são nem a quarta parte do que o campo está mostrando de adoecimento dessas mulheres. E aí, você vai querer continuar nisso, né? Léo, como fazer com a saudade, a distância que separa famílias, a falta de tempo? Às vezes sinto uma angústia e queria muito estar próximo das pessoas que amam em momentos de conquistas e tristezas. A Aline, não caiu dinheiro na escada. O Léo, ele trabalha comigo lá na empresa. Na verdade, eu que trabalho com ele, né? E ontem eu tive um sonho lá ligado à empresa, onde eu vi R$ 1 milhão em notas numa caixa caído pela escada, porque lá é um prédio de 2 andares, e todo mundo se alimentando daquele dinheiro. E na verdade, o amor é assim, né? Essa caixa de milhões aí que dá para todo mundo. Só que tem um que pega do primeiro andar, tem um que pega do segundo andar, tem um que pega do terceiro andar e tem um que não pega nada e tem aquele que quer pegar tudo, né? Mas essa questão da distância física, da saudade, né? Dessa cobrança que a gente sente por estar perto, também tá ligado ao que a Paty estava explicando antes, né? Às vezes a gente ainda tá querendo cuidar, né? Cuidar assim, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, às vezes na nossa intenção de algumas situações da nossa família, né? Cuidar às vezes de uma pessoa que teve um destino de falência ou que teve um adoecimento físico. E aí o que a gente faz? A gente carrega tudo. Nisso que a Aline está explicando, a gente está infringindo a lei de hierarquia, né? Que é a segunda lei que eu comentei no começo, que tem a ver com a ordem de chegada no sistema familiar. Então, se como filha eu quero carregar o cuidar da minha mãe, cuidar do meu pai, sinto pena que eles tiveram uma história difícil, às vezes eu falo assim, nossa, mas coitado, né? Foi tão difícil. Nisso, aparentemente, eu tô sendo... qual que é a palavra? Tô compartilhando daquele momento, daquele sentimento que aquela pessoa teve, mas no fundo, por trás disso tem um movimento de deixa que eu faço, deixa que eu cuido, já que foi tão difícil para você, então eu vou dividir esse fardo, que é um movimento de arrogância. Então, se eu saio do lugar para cuidar do papai ou da mamãe, a consequência eu vou entrar nesse movimento de adoecimento, desse amor que adoece, e vou colher frutos que não são muito legais, né? Quando você falou da saudade, Léo, e da distância, né, que separa as famílias, eu fiquei pensando muito no meu pai, que faleceu tem vai fazer 5 anos agora em fevereiro. E aí eu fiquei pensando numa coisa que meu marido fala muito, que é sobre o cérebro, né, que ele estuda algumas coisas do cérebro, e ele fala que o cérebro ele não sabe diferenciar o que é realidade do que é imaginação. Então, quando eu tô com muita saudade do meu pai, porque ele foi muito importante na minha vida, né, me marcou muito, ele tinha uma presença muito forte, eu fecho os olhos e eu imagino que ele está do meu lado. Eu fecho os olhos e eu imagino que eu estou conversando com ele, pedindo alguma orientação, alguma sugestão. Eu fecho os olhos e eu imagino que ele está me abraçando. Aí uma vez eu comentei isso no consultório, a pessoa falou assim, mas eu não tive essa relação com meu pai, eu não tive esse espaço de ficar abraçando, de ficar tocando. Eu falei, mas imagina que você tem. Imagina que seu pai vai pôr a mão na sua cabeça e vai dizer, eu te abençoo, minha filha, segue. Segue com confiança, segue com segurança, vai dar tudo certo, imagina. Não custa tentar. O Bert Hellinger diz que a gente não precisa acreditar no que ele fala, né? Mas a gente pode testar. Então vamos testar, vamos testando aí. Até porque isso que a Paty estava explicando é dentro do nosso campo do sentir. Então nem sempre a presença física é realmente uma presença. E nem sempre a ausência física é realmente uma ausência, né? Então a presença nossa tá muito dentro daquilo que a gente vai trazendo no nosso coração e na nossa bagagem. Quando a gente faz alguma coisa, até veio o comentário do Matheus, gostei muito de entender que o meu sucesso é uma reverência a todos que vieram antes e como se fosse um presente para os pais
que vem os filhos tendo sucesso. Que é Fala isso, um pouco sobre isso. Pode falar um pouco Uma sobre isso? dica, Matheus, sucesso entre aspas não, sucesso em caixa alta. Começa por aí. Então, isso aí que o Matheus estava comentando é exatamente isso. Quando eu sei que se hoje eu estou bem, se hoje eu estou leve, se hoje eu estou tendo sucesso, se hoje eu estou tendo um bom relacionamento conjugal, um bom relacionamento com meus filhos, se eu estou feliz e saudável, isso já me dá uma, assim, quase certeza de que os que estão lá, que vieram com histórias difíceis lá atrás, estão todos sorrindo para mim. Independente do tempo, da época, está trazendo um alívio para todos eles. Então, isso já traz esse movimento que independe da presença física, que independe da gente estar perto. Porque, às vezes, é difícil, por exemplo, a gente tem uma amiga que tem uma mãe muito adoecida. E aí, para ela é difícil ficar vendo a mãe dela adoecida toda semana. Então ela vê de 15 em 15 dias. E assim ela consegue sustentar o que ela está fazendo. Porque eu fico pensando nos voluntários, né? A gente tem alguns amigos e alunos voluntários do Hospital do Câncer. Pensa a luta que é você chegar em casa bem, saudável, sim, sua saúde no talo, feliz. Aí no outro dia você vai lá ver crianças adoecidas, pessoas adoecidas. Então, pessoas da área de saúde, por exemplo, tem esse desafio diário com a saúde. Pessoas que são consultores, que trabalham com empresas, que são empresários. Luta diária de olhar para sua história e falar, opa, mas espera aí, eu vim de um campo de pobreza, todo mundo foi pobre, passou fome, dificuldade, e agora eu tô aqui comendo do bom e do melhor e usufruindo de, às vezes, alguns luxos. Que bom! Você precisa de pensar assim, que bom! É esse sentimento, é essa sensação de reverência, de homenagem que nos alivia e que nos cura, que vai para esse amor que cura. Tem uma pergunta interessante, Tandre, achei esse nome bonito. Quando eu não me sinto culpada por não gostar ou querer fazer o que eles fazem, né? O que isso quer dizer? Com todo respeito, com todo carinho, tem um pouquinho de rebeldia aí, que talvez você possa olhar, que é assim, eu nego, aí eu estou negando, eu não quero, Deus me livre, se meu pai falava A, eu quero falar Z. O que a gente observa nesse trabalho é que quando a gente procura fazer exatamente o contrário, lá na frente a gente colhe a mesma coisa. Vou dar um exemplo e se não te responder, se quiser compartilhar alguma coisa mais específica, aí a gente responde dentro do que você colocar. Então, vamos supor que eu achei que o meu pai foi pouco carinhoso ou a minha mãe foi pouco carinhosa. E aí eu tô crescendo lá e eles eram secos. Aí cresci, constituí minha família, tive meus filhos. Se isso foi uma queixa, se isso foi uma crítica para mim, eu quero ser muito carinhosa com os meus filhos, eu quero ser muito atenciosa, eu quero ser muito presente. Essa é uma queixa também muito comum. Meus pais foram ausentes, então eu vou ser muito presente. Vou participar de todas as reuniões da escola, vou estar presente em todos os momentos da vida do meu filho, faço questão de levar no médico, no dentista. Eu critiquei que os meus pais eram secos, pouco carinhosos. Meus filhos em algum momento vão falar assim, nossa, minha mãe não me dá um tempo, a minha mãe não me dá um espaço. Esse exemplo é um exemplo real, que foi uma crítica minha, que eu assim, cheguei à conclusão depois de muitos anos, né, e depois que eu tive filhos, eu achei que a minha mãe foi pouco carinhosa. Eu pensava, quando eu tiver meus filhos, eu vou ser bastante carinhosa. Eu era Felícia, lembram da Felícia? Que chegava, abraçava e quase matava os bichinhos? Era eu. Aí eu fiz um curso, de educação emocional. E aí eu já estava com os meus 2 meninos em casa, cheguei em casa, e aí lá nesse curso a gente aprende que a gente precisa perguntar para as pessoas. Então, por exemplo, eu sou muito assim, e a Aline é mais reservada, então eu tô com vontade de dar um abraço nela, ela é minha amiga, eu tô com vontade. Aline, eu posso te dar um abraço? A gente pergunta para a pessoa, antes de invadir o espaço da pessoa, a gente, olha, Aline, eu quero te falar uma coisa que tá me incomodando, você quer me ouvir? E isso foi um grande aprendizado para mim. Eu cheguei em casa e falei, vou colocar em prática. E eu cheguei e falei pro meu filho, filho, mamãe pode te dar um abraço? Meu filho mais velho, ele me olhou, eu acho que ele pensou, não é a minha mãe. E ele olhou, eu fiz assim com a cabecinha, ele não falou nada, e aí eu fui, abracei ele devagar, e eu olhei assim para trás, a mãozinha dele estava assim, no meu ombro,
E eu segurei só um pouquinho e soltei. E aí quando eu soltei, ele disse para mim: mamãe, eu gosto de um abraço. Então nesse momento foi um grande aprendizado. Eu critiquei tanto que a minha mãe foi pouco carinhosa e meu filho estava dizendo: mamãe, menos. Se aí eu posso olhar para isso com carinho, eu posso inclusive dizer: eu sinto muito, mamãe, eu te julguei. A gente julga mesmo. A gente começa a julgar quando a gente começa a ir para a escola. E aí a gente vê que às vezes a mãe do coleguinha é mais bonita que a nossa, o carro do coleguinha é mais legal que o nosso, a mochila do coleguinha é mais moderna, o papai e a mamãe do coleguinha buscam ele na escola e às vezes vem só o papai ou só a mamãe ou só a vovó que me busca. Aí nesse momento começa um caderninho de críticas interno. E aí a gente precisa, a dica que a gente dá é olhar para essas críticas, é importante olhar. Olhar para essas críticas, olhar para tudo aquilo que você acha que faltou, para tudo aquilo que você acha que foi excesso e mentalmente rasgar esse caderninho de críticas e do jeito que foi, do jeito que é, a gente poder agradecer, porque a gente pode crescer com essa história. Oi, Joelma. Oi, Lorena, Daniela, sejam bem-vindas. Porque o julgamento é o que nos faz, assim, nos apropriar, às vezes, dessas características que a gente não quer. Então, ok, não, eu não julgo e tô bem de fazer diferente. Se estiver na postura correta, que é essa postura de olhar e falar, eu estou fazendo diferente em homenagem a vocês, por carinho a vocês, porque eu não quero ver vocês sofrendo, né? Lá no Instituto do IDESB, no seminário, né? O Décio até fez uma constelação com uma pessoa e ele falou assim, você tá triste com a sua mãe? Porque sua mãe tá assim? Ela falou, tô. Aí ele olhou e falou assim, mas olha bem na cara dela e vê se ela tá feliz com você, de você tá assim. Né? Então, isso eu falei, nossa, que tapa na cara fenomenal, né? Porque às vezes a gente olha só para o nosso lado, mas o quanto às vezes a gente olhar para essas pessoas que vieram antes de nós, elas estão realmente assim sentindo leves com aquilo que a gente está fazendo, né? Então, quando a gente vai para esse caminho do mais, né? Esse caminho de seguir diferente, mais leve, com respeito ao que se recebeu, todos ficam bem, os que vieram antes e a gente. A Tandri colocou, uau, 3 corações, a gente adora corações. O Campo falando mais uma vez comigo, eu estava falando mais do profissional. Se você está fazendo diferente e está fazendo numa postura sem arrogância, reverenciando, lá, você falou exatamente o que eu precisava ouvir, que bom, fico feliz. Assim, fiz um pouco de rebeldia e resistência. Se você está fazendo no profissional diferente do que eles fizeram, vou te dar uma dica, Tâmara, você fecha seus olhos aí. Imagina essas pessoas que às vezes tiveram uma profissão diferente, e, às vezes não ganharam bem como você talvez possa estar ganhando, ou às vezes não ficaram satisfeitos na profissão, como talvez você possa fazer estar. Esse exercício. Podem fazer todo todos mundo que aí. Tem essa questão com o sucesso, com a profissão. Então imagine aí o papai e a mamãe de vocês e olhem para eles. Se quiser pode imaginar o vovô e a vovó de um lado e do outro, os bisavós. Ai, quantos encontros, quantas pessoas precisaram se encontrar para que você hoje estivesse aqui, para que a sua vida hoje pudesse ser exatamente como ela é. Então diz para essas pessoas, obrigada. Parte das minhas conquistas e da minha alegria serão em homenagem a vocês. Parte do meu sucesso também será em homenagem a vocês. Eu vou honrar cada um de vocês, fazendo essa minha jornada valer a pena. E aí depois vocês me contam se fica mais leve, como que o corpo fica, né? Um relaxamento rápido, uma visualização rápida, mas como que o corpo fica se a gente faz essa reverência a essas pessoas. Imagina fazer isso todo dia. Imagina olhar para essa história e agradecer todos os dias. Eu fiz aqui com o olho aberto. Dá até vontade de suspirar. Dá um alívio. Dá. A Joelma compartilhou aqui com a gente que o filho dela é autista e que ele tem amigos que não gostam dele. Não sei se você quer fazer alguma pergunta, Joelma, mas assim que eu olhei para essa frase, meu filho é autista, eu me coloquei no seu lugar e eu senti um amor muito grande. A gente emociona nesse trabalho.
E não importa se os amigos não gostam dele, importa é a família acolher. E vai ter sempre alguém que vai gostar dele. Então você pode olhar nos olhos do seu filho, naquele momento que você sabe que ele permite que você se aproxime. E você olha para ele no fundo dos olhos dele, com todo o amor que tem no seu coração, você diz para ele: eu amo você do jeito que você é. Porque do jeito que você é, você ensina muito para a mamãe. E aí você vê como é que ele fica, se isso tem algum efeito, tá? Esses amigos que não gostam dele, o que você pode fazer é só imaginar que você entrega cada um desses amiguinhos para sua própria mamãe. Isso me veio essa imagem, né? Dos pais desses amiguinhos, todos juntos com eles, porque essa inclusão está no nosso olhar, né? A inclusão de qualquer que seja a questão, está no nosso olhar. Na educação sistêmica trabalha muito isso, né? A questão das crianças, das dificuldades, dos filhos problemas, né? Entre aspas, né? Que na verdade não são só formas de amor maior, né? Que vem às vezes com uma missão maior. Amo demais, ele é muito sentimental. Então, aí que precisa do seu olhar acolhedor, né? Mesmo para nutri-lo e ele recebendo esse amor que você sente e provavelmente muitos sentem por ele também. Você pode dizer para ele que você confia nele, porque a criança está olhando muito para a mamãe, né? O que ele está enxergando aí no seu coração, quais são as dores que ele está captando aí do seu mundo. E aí você poder dizer para ele, não sei que idade ele tem, você pode dizer dependendo da idade verbalmente, dependendo da idade só mentalmente, internamente. Você pode dizer para ele, a mamãe cuida da mamãe e a mamãe cuida de você. O que é da mamãe, a mamãe resolve. Você pode confiar, você está seguro e protegido com a mamãe. Tá, Joelma? Isso é uma coisa que às vezes a criança não tem nem assim, né? Às vezes não é autista, não é agressiva, mas ela fica muito atenta ao que está acontecendo entre o papai e a mamãe. Essa é uma fala também para essas crianças. Isso aqui é assunto de adulto, isso aqui o papai e a mamãe que cuida. E além disso, também 5 anos, aí é uma criança, né? É pequenininho. Você pode olhar para aquilo que vai além dele, né? E falar, obrigado. Obrigada por esse amor que você traz para a nossa família. Esse amor que você traz para mim, para o meu coração. A gente pode agradecer esse destino dele, que aí ficam todos incluídos, né? Aquilo que ele está trazendo para a família, aquilo que ele está trazendo para vocês olharem, vocês podem olhar e agradecê-lo, para ele sentir aquilo que ele está fazendo tem valor. E é igual o exemplo que eu dei do Décio, né? Da mãe feliz com o filho, com a filha, e a filha feliz, e o filho ou filha feliz com a mãe. Sou sozinha, separei grávida dele, ele não tem contato com o pai. Mesmo que ele não tenha o contato físico, é o que a gente estava explicando um pouco antes, né? Dentro dele, ele tem sempre contato com o pai, tá sempre ali nos 50% do que foi feito, né? O papai tá ali junto com ele, mesmo que ele ainda não conheça, mesmo que ele ainda não tenha informações dele, dentro dele ele tem. E um exercício também muito importante para você é ir abrindo mão das críticas com relação a esse parceiro que um dia você atraiu e dizer para o seu filho, olhando também nos olhos dele ou internamente, você dizer para ele, a mamãe ama o papai em você. A mamãe ama o papai em você. Porque o que ele não parecer com você, ele vai parecer com o papai. E quando nós, mães, podemos amar o pai dos nossos filhos neles, abrindo mão das críticas que a gente tinha, ou, né, teve ou tem em relação a eles, as crianças costumam acalmar muito. Esse trabalho é um trabalho que fala muito de amor. E pensando no relacionamento de casal, vamos falar da lei de equilíbrio, né? Que aí a gente fecha as 3 leis. Eu fiquei pensando muito. A gente quebra a lei do equilíbrio quando a gente fica querendo mandar nos pais, porque tem o dar e o tomar com relação aos pais. Então quebra a lei de hierarquia, quebra a lei
de equilíbrio, querendo cuidar deles. E na relação de casal, quando a gente dá muito, faz muito pelo parceiro e essa balancinha fica totalmente desequilibrada, a gente também caminha para esse amor que adoece. As relações ficam difíceis, a gente começa a ficar insatisfeita. Então a gente precisa olhar bastante quem está dando muito, fazendo muito pelo outro. E assim, essa pessoa que costuma fazer muito, cobra muito, quem ela julga que está dando menos, a gente costuma dizer, numa relação de casal entre dois adultos, a gente conversa sobre isso e a gente alinha. Eu faço um pouco menos, o parceiro faz um pouco mais. Ou o contrário, o parceiro faz um pouco menos e eu faço um pouco mais. A gente alinha para que essa balança fique no ponto de equilíbrio, para que a gente possa caminhar para esse amor que cura, no sentido da relação de casal. Deixa eu só ler esse aqui, da Daiane. Muito bacana ouvir vocês, gratidão. Percebo que a constelação familiar sistêmica vem me auxiliando cada vez mais na minha atividade profissional, trabalhando com famílias. Beijo para vocês, um beijo, beijo, beijo. Legal, grata, viu, Daiane, por sua presença. O Léo fez mais uma pergunta, vamos lá. Adotar um adolescente de 16 anos órfão desde os 4 anos, sendo que meu filho mais novo já está com 21 e o mais velho 25. É possível estabelecer uma relação em que nós possamos ajudar ele? De que forma devo proceder? Que conselho pode me dar? Na adoção é um tema bom. Eu e a Paty, a gente só pega temas especiais. Porque a gente tem um curso de formação e o 6º módulo da turma 2 chama temas especiais que nós duas que damos, né? Então, estamos aí. Esse é um tema especial. Vamos responder do Léo primeiro, né? Como a gente pode fazer para que essa relação fique saudável? Eu imagino que adotar um adolescente com 16 anos tenha sido um movimento de muito amor. Provavelmente teve aí uma conexão, uma afinidade, né? Eu costumo dizer que afinidade a gente não forja, ou a gente tem ou a gente não tem. Então, o exercício diário é olhar para esse adolescente, imaginar o papai e a mamãe biológicos, independente... eu não sei quem são os pais, não sei a história. Houve um encontro, tem um pai, tem uma mãe, e esse pai e essa mãe são os pais certos para essa criança. Então, vamos supor, a gente escuta muita história de adoção em que um dos dois tinha questões com droga. Então, se a mãe tinha uma questão com droga e deu esse filho para adoção. Esse é um movimento de amor dessa mãe. Ela quer algo diferente para esse filho. Então, tem que ter muito amor para poder abrir mão de um filho. Então, vou me colocar no seu lugar, tá, Léo? Se eu estou adotando um filho, o primeiro movimento que eu vou fazer é agradecer a essa mulher, porque ela deu a vida a essa pessoa a quem eu já me identifico e a quem eu já tenho afeto. E eu vou agradecer porque ela deu a vida a ele. E eu digo para ela, eu vou cuidar da sua joia. Essa é a sua joia mais rara, a sua joia mais preciosa. E eu vou cuidar com todo amor. Eu sou apenas o pai cuidador. Quando a gente faz nesse sentido, ou a mãe cuidadora, né? A gente não está sendo arrogante, muito pelo contrário, a gente está se colocando no nosso lugar, na postura certa. Sem excluir a origem daquele adolescente ou daquela criança, né? Se eu penso assim, se a mãe teve essa questão, ou o pai tinha algum tipo de transgressão, não, eu vou ensinar para esse menino, eu vou colocá-lo nas melhores escolas, eu vou dar do bom e do melhor para ele ter um destino diferente. Aí a gente já começa, para por aí, volta um pouquinho. Nesse movimento de querer fazer muito diferente, de querer dar tudo para, às vezes, uma pessoa que teve tão pouco, isso precisa ser visto com muita cautela, porque tem a ver com essa lei do equilíbrio. Se você faz demais por uma criança que teve muito pouco, geralmente essa criança fica com muita vontade de ir embora. Essa criança é de 0 a 100, tá? Que a gente fala. Lembra da criança interna? Fica com raiva. Fica com raiva e tenta voltar para o sistema de origem. Porque ela se sente muito devedora, né? Então, com a origem dela. Então, isso inclui também a questão com os filhos biológicos que vocês têm. Né? Como são filhos já adultos, né? 21 e 25, né? Esse que chega depois vai ser o caçulinha mesmo, e vocês também têm um lugar que é de último na vida dele, né? Primeiro vieram os pais
biológico dele, a família dele, a história de vida dele. Assim como vocês, enquanto família, têm a história de vocês, o nascimento de cada um dos filhos, e depois veio ele, e depois vieram vocês para a vida dele. Se isso ficar bem organizado na intenção, no sentimento, na forma que vocês vão conduzindo esse processo de adoção, ele é um processo inclusivo. Aí os filhos mais velhos não se sentem invadidos ou, né, assim, nessa troca do equilíbrio, sentindo, porque ele veio, ele precisa de ganhar mais. Ninguém se sente nessa obrigação. Fica um amor livre, né? 22, 23. Fica um amor livre. Cada um pode amá-lo, o que vai chegar, por respeito à história dele. Em nenhum momento se colocando como melhores. Isso é muito importante também, né? Compartilhar a história de uma história que aconteceu. Nós atendemos respondendo rapidinho, a K, é K de Karina, de Carol, não sei. Ela perguntou como nós resolvemos trabalhar em dupla. Na verdade, nós somos um quarteto. Daqui a pouquinho a Aline vai falar dessa nossa união, né? Nós temos essa página, Instituto de Soluções Sistêmicas. A Aline vai falar um pouquinho dessa parte prática. Só compartilhar com o Léo essa história e o nosso assessor aqui, o Fabiano, vai nos falando do tempo, porque eu empolgo. 20 minutos. Que bom. Nós atendemos Karen Cecília. Seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Nós atendemos um rapaz, ele estava com, se eu não me engano, 13 ou 14 anos na época. E ele era adotado, a família nos procurou. E ele estava dando muito trabalho na escola, estava com umas amizades assim que não eram muito legais, muito diferente dessa família que o acolheu. Ele foi adotado quando ele tinha, se eu não me engano, 2 ou 3 aninhos, ele era pequenininho. E ele estava dando muito trabalho. E aí os pais nos procuraram, a mim e a Lu, e nós fizemos uma constelação. O que se mostrou lá, e o casal confirmou, é que essa família, a família biológica, tinha uma situação muito complicada. A mãe tinha se prostituído, a mãe dessa mãe parece que tinha sido presa, o pai tinha questões com droga, não quis esse menino. E aí, assim, resumindo bastante a história, o que a gente perguntou é se essa família que adotou, se eles sabiam onde essa família biológica morava. E eles sabiam, era aqui perto de Uberlândia. Eles levaram esse menino lá. Arrumaram um final de semana e levaram esse menino, contaram para ele que eles queriam apresentar uma pessoa para ele, que ia ser muito importante esse momento, e aí eles levaram essa família. A mãe estava lá na casa da avó, né, da mãe dela, e esse menino ficou meio que em estado de choque de ver a realidade da mamãe e da vovó. Isso tudo foi conversado, né, durante o caminho. Eles foram preparando o menino para esse encontro que ia acontecer. Ele ficou um pouco resistente dentro do carro, dizendo que ele não queria, mas ao chegar lá, ele viu que a situação da mãe era muito difícil, a da avó era muito difícil. Mas assim, elas acharam bom, né, de receber, ficaram felizes de ter notícia desse menino, que tinha tantos anos que elas não sabia, né? De vez em quando o pai adotivo ligava para dar notícia, mas elas não tinham contato físico, não viam o menino. E aí contaram histórias, né? Evitaram as histórias difíceis e contaram algumas histórias de quando ela estava grávida dele, algumas coisas que aconteceram, que ela sonhava, que ela imaginava que ia ser de uma determinada forma, mas ela sabia que ela não ia ter condição de criar esse menino, e ela deu esse menino para adoção. E num determinado momento, o menino começou a chorar. Eles estavam conversando, o menino começou a chorar muito. Ele chorou de soluçar. E a mãe biológica não sabia o que fazer, pôs a mão nele assim, né, para consolar. E os pais adotivos olhando aquela cena, esperando um sinal dele, e ele olhou e abriu os braços para esses pais adotivos. E aí foi muita emoção. A partir desse momento, ele pôde resgatar a própria história, né? E aí ele parou de brigar, porque ele sabia agora de onde ele tinha vindo. Ele entendia que tinha sido um movimento de amor dessa mãe para abrir mão dele, né, tão pequenininho, e que elas estavam bem. E aí ele parou de dar trabalho, né? De vez em quando ele pedia aos pais para mandar uma cesta básica. Será que minha mãe e minha avó estão bem? E esse assunto passou a fazer parte da rotina da casa, né? Então ele
incluiu essa história. Eu estava falando para a Aline mais cedo sobre a questão do perdão, né? Histórias como essa, a gente precisa primeiro nos perdoar, porque a gente exigiu demais, porque a gente se cobrou demais, ou porque a gente brigou demais durante muito tempo com essa história. E às vezes não tem que perdoar pai e mãe, né? Tem pessoas que falam assim, eu vou perdoar meu pai, vou perdoar minha mãe. A gente não tem que perdoar pai e mãe. Eles fizeram o melhor que eles podiam ter feito com os recursos que eles tinham na época em que a gente nasceu. Muitas vezes a gente precisa se perdoar por essa cobrança ou por uma idealização exacerbada de como a minha história deveria ter sido ou de como eu gostaria que a minha vida fosse. E ir para o adulto, caminhar pé no chão mesmo. Qual que é a minha realidade? Poxa, eu tô viva. Tem um vídeo de um guru que eu assisti, ele fala assim, se você abrir o olho no outro dia, você foi deitar, e no outro dia você abriu o olho, agradeça, porque algumas pessoas não abrem o olho no outro dia. Né? Então é um movimento de gratidão diário que a gente precisa ficar alinhado. Para quem não nos conhece, tem algumas pessoas que já estão acostumadas a seguir aqui as lives e o trabalho. A gente tem um instituto que chama Instituto Soluções Sistêmicas, e então nesse instituto a gente trabalha com constelação, com cursos de formação. Então tudo isso que a gente veio falando aqui, a gente vivencia nesse campo de trabalho. Então quando uma pessoa vai para um workshop de constelação, ela tem a oportunidade de fazer esse movimento, né, num campo de respeito, num campo ético, né, onde a pessoa pode sentir isso tudo que a gente está falando, porque aqui a gente está passando informações, né, que são relevantes e que podem trazer alguma orientação, mas o mais importante é tudo isso ser sentido, porque isso, quando é sentido, ele transforma. Então a gente faz workshops até no próximo domingo, né, Paty? Tem a reconciliação, né? Começa no coração. Começa no coração. Então, já é uma grande oportunidade, é um workshop vivencial aqui em Uberlândia. Aí, depois, na outra semana, no dia 24, a gente tem uma palestra a respeito de amor próprio. E depois tem as aulas, no meio disso, da turma de formação, que hoje a gente tem um curso de formação para quem quer aprofundar nessas vivências, nesses conhecimentos da constelação sistêmica, não necessariamente para trabalhar, mas assim como um processo de autodesenvolvimento, onde a gente são 6 módulos temáticos, né? Esse mês até o tema é relacionamentos, pais e filhos e casal. Então, é um módulo que a Paty dá. Nós somos 4 facilitadoras, eu, a Aline, a Paty, a Luciana e a Larice. E nós nos unimos tem aproximadamente 1 ano e estamos trabalhando aí. Tem mais? Na verdade, que o Instituto tem 1 ano. Como assim, amiga? Mas que a gente está trabalhando juntas mesmo com o Instituto tem 1 ano, mas que a gente já está caminhando juntas já tem uns 3, e cada uma de nós tem aproximadamente aí uns 7 a 10 anos de conhecimento de constelação. Então, dentro desse trabalho, todos são bem-vindos, né? A gente sempre divulga nossas agendas aqui, o Instituto fica em Uberlândia, mas a gente tem procurado também atender outras cidades quando somos convidadas, e também fazer esses trabalhos online, né? Que são às vezes webinários, às vezes grupos de estudos, aí às vezes as lives. E aí, para quem quiser participar do nosso curso, a gente está com uma turma novinha aí, que agora está indo para o 2º módulo. Então, quem quiser participar dessa turma ainda dá tempo, porque a gente deixa entrar no curso até o 2º módulo, é possível entrar novas pessoas. E aí é possível repor esse 1º módulo na próxima turma, que a 3ª turma acontece o ano que vem. Para despedir de vocês, agradecer muito a presença. Em breve a gente vai fazer mais lives. Esse conteúdo a gente tem deixado disponível no Facebook. No Instagram fica disponível apenas 24 horas, mas em seguida a gente tem transferido todos eles para o nosso canal do YouTube. Então é possível, acessando o Instituto Soluções Sistêmicas no YouTube, vocês assistirem às lives anteriores, e essa também, provavelmente daqui uns 2, 3 dias ela vai para lá. E acompanhe a nossa agenda no site, nas redes sociais.
estamos à disposição. A gente procura sempre responder as perguntas dentro das lives, né? Então, caso alguém tenha mais perguntas, é só mandar no nosso direct aí, que em breve a gente deve agendar uma nova live. E para quem quiser participar do workshop que eu e a Luciana vamos ministrar no próximo domingo, nós temos uma vaga apenas para constelar. Temos ainda algumas vagas para representante. Vocês podem no site se inscreverem lá pelo site ou procurar cada uma de nós separadamente. Tem o nosso telefone no site, no folder que a gente divulgou desse workshop. Então, estamos à disposição. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente.